Vamos dando continuidade aí ao nosso curso, né? CNH Brasil, né? A CNH que agora passou por um processo aí de transição e a gente está com esse processo, mas que continua. Você precisa acertar lá suas 21 questões na prova teórica do Detran. São 30 questões em todo o Brasil, né? Meu Brasil. E vamos lá ver como é que fica esse CTB. Hoje a gente vai falar aqui de um assunto bacana, né? A gente traz essa aula para você explicando e o assunto que todo brasileiro tem uma dificuldade, mas que é necessário para evitar tragédias no trânsito, que é a sinalização. É fácil, né, gente? Muita gente você vê por aí, fui notificado, e aí, às vezes, é falta de observação, né? Então, a gente vai falar hoje da sinalização de trânsito, né? Trazendo para vocês, falando sobre essa sinalização, que é muito importante aí na nossa vida. Continuidade do curso, você vê que a gente vem trazendo aí já legislação, norma de circulação e conduta e falando agora de sinalização, né? Eu vou deixar esse material também gratuito para vocês, também lá em PDF. E temos aí um material específico para aqueles que são membros do canal, né? Então, se torna membro do canal, você vai ter aí acesso a todo o material resumido, questões para você. Não que aqui não seja bom também, porque tem várias questões que caem aí na sua prova. Material atualizado, a gente vai ver sobre sinalização de trânsito, né? E todas essas placas. Existe uma tabela, né? Depois eu vou deixar essa tabela para vocês na descrição, onde fala das principais infrações, parada obrigatória, exemplo, é uma infração gravíssima, né? E aí, dê a preferência, é uma infração grave, né? A gente vai explicar ao longo do curso para vocês. Então, vamos ver aqui para vocês como é que fica a nossa sinalização de trânsito para a prova, mas o mais importante é você aprender aqui para a vida, né? Então, para a sua vida, a nossa sinalização de trânsito, beleza? Então, gente, material feito aí com todo carinho para vocês e em resumo. Hoje a gente trata aqui sobre a nossa sinalização, né? Sinalização vertical. Então, quando eu tratar aqui de sinalização vertical, olha só, sinalização, né, vertical, ele vai falar sobre essas placas, né? São placas fixadas ao lado ou suspensas sobre a pista. Professor, já caiu questão sobre isso aqui? Sim, exatamente perguntando a você sobre quais são qual tipo de sinalização que fica fixada ao lado ou suspenso sobre a pista, né? E aí, trazendo essa parte aqui, você vai responder A, B, C, D, sinalização vertical, beleza? Então, olha aí como é fácil você acertar questões na prova do Detran. Então, qual é a sinalização que fica fixada ao lado ou suspenso sobre a via? Você vai responder sinalização vertical. Deixa eu trazer aqui uma canetinha aqui para vocês para explicar que ela é vertical. Quando ela fica aqui suspenso, né, vai ter um barrote aqui, ó, sustentando essa placa, né, lógico, de madeira. Aqui também a posição é essa, tem um barrotezinho aqui, ó, segurando aqui para você, né? E aqui a nossa placa também vai ter um barrote, que a gente chama aqui, né? Lembrando para vocês que eu sou professor, também sou agente de trânsito, né? Trabalho com agente de trânsito, sou professor teórico do Detran, há muito tempo que eu trabalho nessa área, né? Então, gente, são fixadas ao lado suspenso sobre a pista que transmitem mensagens de perfil permanente. A sinalização vertical ela é classificada. Aqui pode vir outra questão sobre a classificação. Quanto à classificação, a sinalização vertical ela é classificada em regulamentação, né? Advertência e indicação. Essa é a classificação que pode vir aí uma questão aí falando sobre esse assunto, beleza? Então você vai marcando, fazendo suas anotações. Gente, sempre é bom quando você estiver estudando, tenha calma, paciência, faça anotações, pegue um caderninho,
né? Caderninho aí, desses caderninhos pequeninos mesmos, e você vai fazendo suas anotações, beleza? E aí, com isso, você vai fixar o conteúdo. É necessário você ter entendimento. Só para a prova? Não, para a vida, né? Para a vida, você precisa ter esse conhecimento, beleza? Então vamos aqui dando aqui continuidade ao nosso assunto, que é bem legal. Você pode ver aqui sobre a sinalização de regulamentação. A sinalização de regulamentação, deixa eu trazer aqui uma cor bem legal para a gente. Sinalização de regulamentação. Nossa, professor, essa aqui ficou feia. Então vamos aqui, sinalização de regulamentação. Ele vai tratar dessa sinalização aqui, trata-se de uma sinalização. As placas de regulamentação têm a finalidade de comunicar aos usuários as condições, né? Vai trazer proibições, restrições e obrigações. E olha só, daqui a gente pode criar uma questãozinha massa aí para vocês, né? As placas de regulamentação, quando ele tratar, né, de placa, gente, daqui. Ah, professor, pode sair uma questão daqui? Pode sim, olha só. Quando ele trata dessa sinalização de regulamentação, ele vai trazer qual é a finalidade, né? Então, a finalidade é comunicar aos usuários condições, proibições, restrições e obrigações, né? As mensagens são imperativas e o desrespeito, vocês vão saber que aqui o desrespeito a essas placas constitui infração. Então, são as únicas placas que, se você desrespeitar, vai cometer infração. A forma padrão é redonda, né, circular, e tem as cores que eu vou já explicar aqui para vocês. Então, vejam só, trazendo aqui para vocês, olha só. As placas de regulamentação, ela vai trazer condições, proibições, restrições e obrigações. As mensagens são imperativas, né? Tá mandando ali para você obedeça. E se você desrespeitar, constitui infração. A forma padrão é redonda, então você tem aqui exemplo de duas placas, né? Sentido proibido e velocidade aqui, regulamentação, regulamentando aqui que aqui você pode transitar 80 km por hora. Sempre lembrando que essas placas são verticais aqui, porque elas vão ter um tipo de um poste segurando elas aqui, beleza? O fundo branco, né? Você vai ver aqui, eu vou só marcar aqui, ó, que esse fundo branco, ele é branco mesmo. Tarja vermelha, né? Essa tarja tanto ao redor aqui, ó, quanto tem uma tarja cortando, né? Olha aqui, ó. Vermelha, né? Olha aqui. E também a orla, né? Quando se chama aqui, ó, a orla vermelha. Quando tem a tarja é proibição e vai ser vermelha também. O símbolo, sempre esse símbolo aqui do meio, preto, né? Esse símbolo preto e letras pretas. Se tiver letras também nessa placa será preta. Então, olha só, sinalização de regulamentação para você, fácil para você entender e não errar na sua prova, beleza? Gente, aí falamos em resumo, né? Resumido, você não vai encontrar um material desse em lugar nenhum do Brasil, senão aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online. Já atualizado, né? Para você levar para a sua prova, não tem como você errar. Não tem como você errar. Claro, você vai encontrar esse material em uma plataforma do governo que você tem que passar por esse curso. Beleza, tranquilo, e é muito bom o material, não resta dúvida que é um material excelente. Mas aqui tem o bizu da prova, né? Então, aqui não tem como você não tirar uma nota boa. Sinalização de advertência, né? Então vamos colocar a corzinha amarela aqui de advertência, né? Já que trazia aqui de amarelo mesmo. Sinalização de advertência, né? A cor aqui ela vai trazer uma cor amarela, né? Olha só, advertência. Aí, gente, essa sinalização de advertência, as placas de advertência, qual é a finalidade? Finalidade, alertar os usuários da via das condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. O que seria isso, né? Essas condições potencialmente perigosas que ela vai explicar para vocês, ela vai te advertir. Olha, logo ali na frente tem uma curva perigosa. Logo ali na frente tem uma pista sinuosa cheia de curva, né?
reduz a velocidade. Então essas placas, elas vão sempre estar dizendo, tem uma condição perigosa que você deve reduzir a velocidade. No trânsito sempre é reduzir a velocidade, né? Eu sempre falo que no trânsito não tem essa de aqui não vai ter essa no trânsito de, deixa eu voltar aqui, acelerar, né? Então sempre vai, deixa eu tentar tirar aqui, show de bola, beleza. Sempre é reduzir a velocidade. A forma padrão dessas placas, né, quando ele vai trazer aqui a forma padrão, ele vai trazer o sinal de advertência, né? Você vai ver aqui o sinal de advertência, trazendo aqui, olha, sinal de advertência, quando ele trazer, é essa quadrada, né? Quadrada devendo suas diagonais ficar na posição vertical. O que é essas diagonais ficar na vertical? Olha só, aqui tem a placa e ela vai ficar nessa posição aqui com o poste, né? Tem um postezinho aqui abaixo, certo? Então ela é quadrada, né? Se você pode ficar, ela vai ficar uma placa, ela é uma placa quadrada? Sim, mas ela vai ficar nessa posição, não tão feia assim, né? Mas ela vai ficar nessa posição aqui, beleza? E aí aqui ela vai ter o símbolo dizendo se é curva, se é pista sinuosa, animais, vai te advertir, né? Tem animais na via, são várias placas. O fundo dela é amarelo, né? Você já está vendo aqui o fundo amarelo, né? A orla preta, né? Você tem aqui uma orla preta, ó, que é a orla, só se lembrar da orla da praia, cor vermelha, mas é preta, né? A orla externa aqui, você tem uma aqui ó, amarela, né? Aqui externa por fora, ó, amarela. E o símbolo e legenda preto, esse símbolo aqui, né? Aqui indica que é uma curva, né? Uma curva acentuada. E essa curva acentuada ela tem a direita e ela tem a esquerda, beleza? Então, gente, fácil para você entender essa sinalização aqui em resumo para você. Vou deixar a aula, questões, tudo regrado aqui para você, meu querido aluno, beleza? Peço a você que colabora com o nosso canal, divulga, né, distribui aí para a galera, para você acertar questões e passar nessa prova, facilitando aqui o seu processo de habilitação. Exceção quanto à forma e cor, né? Exceção quanto à forma e cor. Isso ele quer trazer as exceções, porque vai existir placa diferente. Aqui a gente traz. Constitui exceção quanto à forma, ou seja, a forma. Aqui tem a forma, ela pode ser redonda. Fala que todas as de regulamentação são redondas, então aqui está duas exceções, as duas exceções, que é a placa parada obrigatória, R1, sempre lembrando que ela vai vir R, né? E aqui vai vir A, porque é de advertência. E a R2 que é o sinal aqui de a preferência. Então essas daqui são as exceções, né? R1 e R2. Parada obrigatória e D a preferência. Também temos na placa de advertência, trazendo aqui as exceções. Você vai ter aqui as exceções, trazendo aqui as placas para você, olha, Cruz de Santo André, sentido duplo, né, sentido da via, e aqui obras, né, essa placa quando ela vai trazer aqui obras, né, e na de advertência ainda ela traz, aqui ela vai trazer o semáforo, né, essa questão aqui quando ela vai tratar do semáforo, logo à frente ali tem um semáforo, ela vai advertir a galera, você vai ficar e essa placa ela é diferentona mesmo, certo? Então ela tem aqui o semáforo no meio, é fácil de você entender, olha só. Isso daqui são as exceções quanto às cores, né? Porque aqui seria preta, né? O símbolo preto, mas ela traz aqui uma exceção, certo? A forma também desse sentido único, né? Que ela você vê aqui que ela não é quadrada, ela é retangular, né? Sentido único aqui, para você ver quais são as exceções. E o sentido único e sentido duplo, né? Sentido duplo que adverte aqui o condutor que adiante vai ter uma mudança brusca de direção nos sentidos indicados, né? Então aqui sentido duplo.
né, de advertência. Trazendo aqui apenas as exceções para vocês quanto à forma, né? Quanto à forma e quanto cores, né? Então existe aí essas, essas exceções, tanto nas placas de regulamentação quanto nas placas de advertência, né? Exemplo dessa aqui seria a A14, né? Salvo me engano aqui, não dá, é muita placa, né? Mas é A14. A14. Essa A14, ela tem, adverte ao condutor a existência de um semáforo adiante, né? À frente tem um semáforo. E aí veja que não tem o símbolo preto, né? Ela tem aqui, ó, as cores do semáforo. Então é uma exceção quanto à cor, né? Veja que ela é quadrada, mas tem uma exceção quanto à cor. Quanto à forma, você vai ver aqui um exemplo. Aqui também a de obras, né? Essa de obras também ela adverte a existência de obras no leito da via, mas ela é alaranjada. Hoje já tem muitas placas de obras, né? E quanto à forma, a gente tem aqui a Cruz de Santo André, né? Que ela vai advertir ao condutor a existência de um cruzamento com linha férrea ali no local, né? Que linha férrea. E nas de regulamentação a R1, que é octogonal, e a aqui o triângulo quanto a R2. Beleza? Então aqui quanto à forma, né? Forma, né? Explicando tudo para você não ter dúvida, beleza? Então, gente, aqui o professor Moraes traz para vocês aqui todas as dúvidas, todo o material em resumo para você, beleza? Vamos dar sequência aqui ao nosso assunto, falando das informações complementares em resumo também, trazendo aqui, olha só. Informações complementares vão estar nas placas. Veja que aqui tem uma placa de advertência, né? Uma placa de advertência. Mas ela está dentro de outra placa quadrada aqui, ó. Veja que ela está dentro de outra placa, né? E isso chama-se aqui informações complementares, válida, né, em todo o Brasil, na nossa sinalização, olha só, que legal. Então, quando uma placa é adicionada, né, adicionado ou incorporado a outra, formando uma única placa. Aqui ele fala de uma faixa adicional, aí diz que vai abrir a frente aqui, né, quando ele tem essa placa indicando que haverá à frente um alargamento de via, né? Então vai haver um alargamento de via, alargamento de pista à direita, onde ele vai ficar, que é como se aqui tivesse uma via, né? Isso aqui não tem como você errar. Então vai estar a quantos metros? A 500 metros você vai encontrar esse alargamento de via. Está ali advertindo. Aqui ele traz um exemplo de faixa adicional, né? Que é proibido o quê? Ó, regulamentação, né? É proibido o trânsito aqui de veículos, né? Quando ele traz aqui proibido, não pode-se o trânsito de veículo automotor, porque a área é uma área de pedestre, beleza? Então isso aqui chama informações complementares, é quando se adiciona uma placa a outra, né? O aluno falou, professor, eu consegui passar, acertei no concurso para agente de trânsito, né, da cidade X e acertei também no guarda municipal que caiu. Que legal, né? Então, gente, isso aqui é questão de prova, né? Lembrando, muitas polêmicas nas provas hoje, não do Detran, mas provas de concurso elaborada por a inteligência artificial, deixa muito a desejar aquela conhecimento do aluno, né? Então, se você erra uma questão desse tipo, feita por inteligência artificial, muitas vezes, um assunto muitas vezes mal elaborado, não é culpa sua. Tá aqui o material que eu sei que você vai estudar com atenção e vai conseguir obter a sua aprovação. Certo, gente? Galera, e aí sendo proibido o trânsito de veículo automotor? Veja só, é proibido? Isso aqui gera infração se eu transitar por aqui. Qual seria essa infração? É uma infração de natureza média, certo? Média, R$ 130 é o valor hoje atual em 2026, né? 130,16, né? Vai falar de pontuação, que não muda essa pontuação, seria aqui 4 pontos na CNH por se tratar de uma infração média, beleza? Então aqui infração média. Quando se tratar, eu gosto sempre de ir falando porque vai complementando, deixando a aula cada vez mais rica, beleza?
Então, aqui, quando tratado de é proibido o veículo automotor e você for transitar, é uma infração média, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Sei que vocês estão entendendo aí. E aí, vamos na sinalização especial de advertência. Para faixa ou pista exclusiva de ônibus, né? Para pedestre, então há uma sinalização especial de advertência, ó, especial de advertência. Eu trazer tudo que trata sobre sinalização possível, vai ter aqui. Para rodovias, estradas, vias de trânsito rápido. Então, para esses tipos aqui, são empregados o quê? São empregados em casos que as demais placas de advertências não podem ser utilizadas. Então aqui vai ter pista exclusiva de ônibus a 150 metros. Veja que é uma placa bem maior, né, retangular. Ela vai estar muitas vezes suspensa sobre a via, né? Não é só ao lado, né, ali no poste, ela pode estar suspensa sobre a via. Geralmente essas placas aqui elas estão suspensas. Pedestre, veículo nos dois sentidos, né? Pedestre, veículos, aqui traz dois pontos, pedestres, veículos nos dois sentidos, né? Ela está advertindo, aqui são placas de advertência. E aqui a 500 metros você vai ter uma via de 40, né? E segue de 100 km por hora, advertindo aqui. É uma sinalização especial de advertência. Faixas ou pista exclusiva de ônibus, a gente viu aqui para pedestres, né? Quando ela está aqui, ó, tá indicando aqui. E em rodovias, estradas e vias de trânsito rápido, quando ele está, de uma certa forma, fazendo essa advertência especial. Beleza? Você vai se deparar com esse tipo de placa. A sinalização de indicação. E aí, qual é a finalidade? A finalidade dessas placas, né? Aqui vai, tem alguns exemplos aqui para vocês, ó. Beleza? Você vai ver aí no seu material, sinalização de indicação, né? Sinalização de indicação. As placas de indicação têm por finalidade, qual é a finalidade? Um aqui, ó, identificar as vias, né? Dois, os destinos e os locais. Você vai ver, ó, aqui tem informando Goiânia, Zona Oeste, Centro, Zona Leste, dependendo do Brasil inteiro, São Paulo, Zona Oeste, né? Limite de município, Recife, Jaboatão dos Guararapes, lá em Recife, né? Ceará, Ceará e Paraíba, limite. Então, todo o nosso Brasil, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Piauí, vai ter todas aqui, ó. Porto Alegre, né? Beleza? Então, você vai se deparar com essas placas aí no mundão. E, meu Deus, hoje todo mundo quer ir pelo GPS, mas isso aqui é importantíssimo você entender essas placas, porque você não se perde no país caso descarregue aí seu GPS e você precise sobreviver. Legal? Então, placas de indicação, a finalidade é identificar vias, né, também. Exemplo, BR 101, BR 116, BR 230, você vai indicar as vias também. Lá, PB, RN, CE 060, Ceará, né? PB, SP, aí vai no país inteiro, PI, né? Então, você vai aí nessas vias, beleza? Orientar os condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, eu acabei de falar, né? Distâncias, serviços auxiliares, quando ele falar que vai ter ali serviço auxiliar, restaurante, né? Posto de combustível, e educar o usuário da via. Use o capacete, use o cinto de segurança. Essas mensagens são informativas ou educativas, beleza? Então, galerinha, esse é o nosso material que te aguarda aí para você passar na sua prova, acertar aí as questões necessárias, beleza? Então, gente, não deixa de dar uma estudada, de dar uma olhada, porque é necessário para que você não fique na prova teórica, ter que estar voltando lá no Detran, beleza? A prova teórica trata-se de questões de alternativas, né? Múltipla escolha, A, B, C e D. Legal? Vamos ver ainda placa de identificação. Placas de identificação, eu vou trazer para vocês sobre essas placas que proporcionam, né? Posiciona o condutor ao longo dos deslocamentos. Pode ter de rodovias e estradas, né? Essas placas, ó, rodovias e estradas,
de municípios, né? Você vai encontrar ao longo placas de identificação. Legal? O fundo branco, né? Que trata do fundo aqui, ó, fundo branco. Né? Orlas pretas aqui, quando ele trata aqui dessas orlas, ó, pretas, né? Orla externa branca, ao redor aqui tem uma orla branca, né? Dá para ver daí, bem legal a imagem. E tarjas aqui, essas tarjas ou letras vão ser pretas, essas legendas aqui, beleza? Então, contratado de rodovias. Aqui tem um exemplo de uma estrada de Minas Gerais, né? MG, mas poderia ser a CE 060 lá no Ceará, poderia ser na Paraíba, poderia ser a P15 no Pernambuco, né? Olha aí que legal. Gente, Brasilzão legal, né? Que Brasil lindo, maravilhoso esse nosso Brasil. Então vamos que vamos. Minas Gerais, BR-116, porque corta Minas lá, né? Então tá nessa região. E de municípios. Municípios a forma retangular, né? Eu sei que aí explicar para a galerinha aqui, olha, um retângulo, né? Retângulo é diferente do quadrado. Os lados do retângulo, esses lados são menores, né? E vai ter um comprimento maior. Quadrado, quando se trata, todos. Eu sei que você pode achar isso aqui uma coisa fácil demais eu te falar, mas tem pessoas que podem ter a dificuldade de diferenciar o quadrado, sim, de um retângulo, gente. Existe. Para tirar a habilitação, basta que você tenha escolaridade, saber ler e escrever, certo? Então, eu tenho que ir um pouquinho mais a fundo com a galera que também tem aquela dificuldade de saber o que é um retângulo, um triângulo na questão de sinalização, beleza? Então, não me levem a mal ou tá achando, medindo conhecimento, não é nada disso, beleza? O fundo é azul, olha só, você tinha aqui um fundo azul, né? E a orla aqui branca. Olha ao redor aqui tem uma orla branca maravilhosa aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Show de bola! Olha só, professor, que legal. E tarja e setas brancas, né? Aqui olha o nome Goiânia, né? Como exemplo, poderia ser qualquer outra cidade. Tem aqui o exemplo, Goiânia, não deu para segurar a barra, então eu voltei. Goiânia, né? Então você vai ver aí Goiânia aqui como exemplo, olha, as letras brancas. E essa aqui é a questão de municípios, né? Municípios. Show de bola! Ainda falando aqui dessas placas de regiões de interesse de tráfego de logradouros, né? A forma aqui onde vai, ó, bairro Ouro Preto, né? Regional Pampulha, né? Olha aí que legal. Então, aqui trazendo também as formas retangular, as cores, né? Ó, aqui, ó, a orla branca, né? Ao redor. E vamos ter a taxa e setas, né? As letras, quando tiver aqui, ó, brancas, né? Você tá vendo aqui o nome Ouro Preto, Regional da Pampulha, né? Nominal de pontes, viadutos, túneis, ó, ponte, cidade, jardim, você vai ver Riacho do Feijão, Riacho do Machado, Riacho do Salgado, no país inteiro. Só citando exemplos, lógico, né? E aí você sabe que vai ter esse nome aqui azul. Olha só, mais uma vez as letras brancas, né? A orla aqui é azul, o fundo aqui também vai ser azul, para você entender essas placas nominal, né? Que tudo sobre sinalização não tem como você acertar. E aqui é a que eu falei de regiões de logradouros, né? Olha aí, interesse e logradouros. Show de bola? Ainda para finalizar aqui já o nosso assunto de quilometragem, né? Assunto dessa aula, para não se alongar muito. Próximo bloco eu vou dar continuidade, lógico, claro, é um curso completo. Aqui, quilométrica, né? Ó, quilométrica, você vai ter norte, quilômetro 153. Lá na BR 230, quilômetro 79, né? Você vai ter lá a mesma coisa. E aí vai ver essa quilometragem e essa plaquinha vertical te informando tudo aqui para você. Olha só a forma retangular com o lado maior na vertical. Veja que ela é retangular. Olha o lado aqui, né? E esse lado aqui bem mais comprido, só que ela é colocada ao contrário das divisão de limite de município, por exemplo. Olha só como é que ela é colocada. O poste vai estar aqui embaixo. Beleza? E aí é importante você saber para um dia precisar de um resgate, olha, fundo azul, né? Brancas são as letras e as legendas, as setas.
E aí você se depara onde está, precisa, uma emergência, estou na BR 230 quilômetro 79, estou na zona norte, estou na norte, quilômetro 153, e aí fica mais fácil de saber onde é que você se encontra, beleza? Isso é importante demais, o brasileiro não gosta de saber disso, mas isso é importante para você, que todos e os profissionais também saibam disso. Limite de município, divisas de estado, fronteiras, perímetros urbanos, você também vai encontrar essa placa. Fronteira, Brasil e Argentina, mas você vai encontrar nos estados, né? Paraíba e Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, e aí vai ter os limites, né? Todos esses limites, quando tiver regulamentado, você vai encontrar aqui a fronteira, forma retangular com o lado maior na horizontal. O lado maior aqui, ó, né? Ó. Veja que tem dois postes aqui abaixo, né? Aqui abaixo vai ter dois postes aqui, ó, aqui segurando, né? Aqui na partinha de baixo aqui. Legal, gente? Então, galera, a mesma retangular com o lado maior na horizontal, fundo azul, orla interna branca, né? Então você vai ver aí as cores dessas placas de limite de município, divisa de estado, fronteira e perímetro, beleza? Ainda vamos ter aqui falando sobre pedágio, né? Placas de pedágio. A placa, mesma coisa, veja que aqui essa está suspensa sobre a via. Aqui eu vou deixar até mostrar para vocês como é que fica. Ela fica suspensa aqui, né? Ó, sobre a via. Legal? Então aqui, pedágio a 1 km. Aí diz qual é o veículo. Ó, automóvel utilitário, né? Aqui ela vai dizer o veículo, está especificando. Mais uma forma retangular, fundo azul, né? Branca, tudo em resumos para vocês. E as placas educativas, né? Placas educativas, das quais a gente vai ter. Tem a função de educar, lógico, né? Educar os usuários com relação ao comportamento adequado e pode conter um reforço quanto às normas gerais de circulação e conduta. Forma retangular, lado horizontal, fundo branco, né? Aqui, ó, o fundo dela aqui branco, ó. Isso pode cair uma questãozinha de prova, falando sobre placas educativas, perguntando qual a cor, né? Branco com letras pretas, né? As letras orla aqui, orla externa vai ser preta, né? A gente tem aqui uma orla branca, aqui ao redorzinho ela tem uma orlazinha branca. Dá para vocês ver daí, talvez, mas ela tem. E as taxas e legendas pretas, né? Veja que tem um nome aqui, ó. Use o cinto de segurança. Isso aqui sempre vai ser essa cor, a placa. Memorizem que pode levar aí na questãozinha que vai te aprovar. Beleza? Então, gente, um material desse simplificado para vocês, né? Simplificadíssimos para você, meu aluno aqui do nosso canal Trânsito Fácil Online, essa escola teórica para você tirar a sua habilitação. Vai estudar de casa, né? Estudar de boa. Aqueles alunos, milhares de alunos que já foram aprovados comigo, né? Vão poder matar a saudade do professor aí com as brincadeiras. No próximo bloco a gente vai contar piada também, beleza? Então vem com a gente, canal Trânsito Fácil Online, professor Moraes, trazendo o melhor de trânsito para você. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o assunto placas também, ainda sinalização, para não ficar muito longo, né? Eu vou trazer placa de orientação de destino, placa indicativa de destino, placa indicativa de distância, placas diagramadas, tudo na próxima aula. Placa de serviço, placa de deficiente físico, vou trazer tudo aqui para vocês, beleza? Vamos falar